pobres cruzados. Não sabiam fazer guerra santa. Não é contra bárbaros ou bizantinos que devemos lutar. Guerra santa entre os que creem em 4 ou 5 pontos. Entre os que colocam água na pessoa ou a pessoa na água. Guerra santa entre quem defende hino ou worship. Entre quem ora em pé ou de joelhos. Isso sim é guerra santa. Ou pelo menos é o que fazem parecer. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios. Fala pessoal, tudo bem? O episódio de hoje é aquele típico episódio da treta. E Gessé Lima. Olá, espero que todos estejam bem. Um abraço. Antes de começar nosso episódio, só uma breve explicação. Nós antigamente gravávamos os nossos episódios presencialmente, mas por conta da pandemia tivemos que interromper brevemente as nossas gravações presenciais. Nós já tínhamos alguns episódios gravados, por isso nos primeiros episódios durante a pandemia nós não comentamos nada sobre, mas depois fizemos os episódios especiais de quarentena e agora retomamos com a nossa segunda temporada. O episódio anterior que vocês ouviram, sobre os ministérios da igreja, ele já havia sido gravado antes, então, portanto, nós não comentamos nada sobre isso lá, mas nós já estamos gravando conforme o mundo está acabando, então pode ser que role alguns comentários sobre. Tendo feito essa explicação, comecemos o episódio. Portanto, vos rogo eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de maneira digna da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em caridade, esforçando-vos diligentemente para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um só corpo há e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, de 1 a 6. A partir desse texto, minha pergunta é: por que existem preconceitos entre denominações cristãs e como lidar com eles? Eu acredito que em grande parte, como a maioria dos preconceitos, vem da ignorância. Ignorância no sentido mesmo de não conhecer as tradições uns dos outros, né? Eu digo isso por quê? Porque na minha vivência, boa parte do preconceito que as pessoas tendem a demonstrar ter, né, da minha tradição, sou luterano. Isso diminui depois que você conversa com a pessoa, explica, e ela vê que no fim das contas vocês dois estão ali compartilhando de uma mesma fé e discordando de pontos secundários, né? Então eu acho que boa parte do problema se resolve quando as pessoas param para conversar e sentam juntos para ver, digamos assim, o que é negociável e o que não é negociável, entendeu? De fato, existem doutrinas que a gente não vai abrir mão de maneira nenhuma. Mas existem outras que você pode dizer, bem, é uma discordância, mas ele não deixa de ser um irmão na fé, né? Eu acho que grande parte, então, parte disso, no diálogo, de saber ouvir e de saber falar. E aí, eu imagino assim, quando a gente vê alguém de fora do cristianismo, tecendo comentários que claramente são espantalhos do que a gente vive, a gente fica naquela inquietação, né? Pelo menos particularmente, eu às vezes eu fico meio assim, poxa, essa pessoa inventou um cristianismo na cabeça. E aí, ao mesmo tempo que a gente reclama desse tipo de pessoas, a gente faz a mesma coisa com quem, assim, de outra denominação, por exemplo, porque a gente parece que tem aquele espírito de clã, sabe? Não, a minha é o que vale, a minha é a verdadeira, a minha é que presta. Então, se a minha é que presta, obviamente a outra não deve acontecer assim. E nós, assim como criam espantalhos do cristianismo de forma geral, nós criamos espantalhos das outras denominações também. E a gente realmente age dessa forma, digamos assim. A sua é necessariamente errada, enquanto que a minha é correta. E lógico, a gente entende os motivos que cada um permanece, digamos, na sua denominação. E às vezes nem é necessariamente porque concorda com 100% da doutrina.
mas a gente, quando olha para o próximo, a gente realmente quer defender o nosso lado a um nível que não é saudável, eu acho que boa parte das vezes. Complementando o que o Gessé falou, é justamente isso. A gente não sabe, e a gente, além de não saber, a gente considera o nosso melhor e superior, às vezes nem sabe o motivo, mas coloca isso na cabeça e não quer discussão. Então o outro é inferior, o outro é pior, e não importa em que ou o que. Digamos, a gente imagina alguma coisa e acredita no que a gente imaginou sobre o outro, sobre a tradição do outro. E eu acho que a gente sai perdendo, né, muito com isso, porque a gente se impede de ler determinadas pessoas, ouvir determinados sermões, porque é de uma tradição ou de outra, né? Parece algo muito impensável, mas eu já vi muita gente falando, não vou ver a pregação desse cara porque ele é de uma igreja X, que eu não gosto. Aí, tipo, eu acredito que não deva ser uma postura correta. Você vai ouvir e reter o que é bom. Você não precisa concordar, igual você falou aí, assinar a confissão de fé que ele defende, mas eu acho que existem maneiras de diálogo que muito mais agregam do que prejudicam. Eu acho que muito desse preconceito, ele vem de medo, assim. E para parafrasear o mestre Yoda do Star Wars, né, o medo é uma das formas que o lado escuro tem para sugar você. Então eu acho que as pessoas têm muito medo de fazerem o quê? De abrirem mão das próprias confissões, de abrirem mão daquilo que elas têm como caro e precioso nas próprias denominações. Então elas acabam se fechando ali de determinada forma e não permitindo nenhum tipo de diálogo, com medo de gerar uma influência e fazer com que as pessoas saiam da igreja delas e vão para as outras igrejas. Já presenciei esse tipo de coisa em uma igreja qual fui membro. O pastor, ele tinha muito medo que as pessoas se interessassem por uma outra igreja, que seguia uma outra corrente teológica. Então ele começou a fazer sermões preparando, atacando. Ele não atacava nem a tradição, ele atacava as pessoas que seguiam a tradição. Que para mim é muito pior você usar o púlpito para ficar atacando pessoas. Você está ali para falar de Cristo, para falar do Evangelho. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, reduzir esse medo e se permitir mesmo conhecer essas tradições do cristianismo, da cristandade. A nossa fé, ela tem 2000 anos, ela tem muitos ramos, né? Então, assim, tem muita coisa boa. Tem heresia? Tem. Os hereges são outro lado, outro lado da moeda. Mas aqui a gente está falando de gente cristã, né, que segue o evangelho, mas que discordam entre si em alguns pontos. Então acho que perdeu o medo desse vão sair da minha igreja, vão para outra denominação e vai sair da minha. É um passo também que tem que ser seguido. Eu acho que eu tenho que usar um termo um pouco mais ortodoxo do que o ser humano é babaca. Então vou dizer que o ser humano é caído e em virtude disso nós temos a forma como essas divisões acabam se dando. Então nós temos o ser humano não entendendo a verdade do evangelho, do que é cristianismo, daquilo que é ser igreja, e em virtude disso acaba gerando esse tipo de coisa. Porque você gera um valor maior em uma falsa doutrina. Em que sentido que eu quero dizer de falsa doutrina? Não é no sentido necessariamente que o conteúdo em si seja errado, mas ele é parcial. E aquilo que torna ele parcial deixa de torná-lo verdadeiro. Então, se eu tenho um zelo tão grande por um determinado tipo de pensamento, e esse zelo é tão grande ao ponto de me distanciar do outro, que também é cristão, mas pensa diferente nisso, eu estou jogando fora o cristianismo. Então, ainda que a minha doutrina, tecnicamente, esteja correta, ela não é cristã. Ela é um texto fora de contexto. Ela é um versículo separado. Ela é algo que, dentro de um contexto cristão, seria verdadeiro, mas eu tirei ela do contexto cristão para defendê-la ferrenhamente, ainda que isso me afaste do outro. Então eu gero todas essas brigas e todas essas discussões. E aqui nós estamos falando de
tanto doutrinas mais teológicas como coisas mais espirituais, entre aspas. Então é tanto o pessoal que acha que é mais inteligente do que o outro e a sua doutrina é mais bem elaborada teologicamente, quanto o outro que se afasta disso porque acha que é mais espiritual que o outro e a sua doutrina é mais espiritual e tudo mais. Então, assim, não salva ninguém. Se de um lado ou de outro você tem pessoas que, por tentarem defender algum tipo de divisão de pensamento, de posição, que quer que seja, isso afasta do outro, essa doutrina, ela já não é uma doutrina cristã. Ela é, talvez, uma doutrina que tenha nascido no seio do cristianismo, mas se afastou de Deus e do propósito de Deus. E, nesse caso, ou você ouve Deus completamente, ou não ouviu nada. Então, ou ela prega essa unidade do corpo, ou Deus já não tem mais nada a ver com essa doutrina. Isso me lembra também, João, que às vezes a gente... Lógico, eu tenho muita coisa para conversar ainda com relação a isso, mas eu lembro de um exemplo de um pastor, de um jovem, um cantor, eu nem conheço o cantor, que ele tava, enfim, pregando num congresso aí, e aí pararam ele no meio da música, um pastor já antigão lá da igreja, e o pastor chegou no microfone, não sei se vocês viram, pegou o braço dele tatuado e falou: irmãos, essa tatuagem aqui é antes do nosso irmão cantor se converter a Jesus, aqui não tem nada disso não. E assim, meteu o pau na tatuagem, e aí o cara continuou. E eu achei engraçado e muito sábio da parte do cantor que ele seguiu a ministração dele tranquilo, assim. Acho que se fosse eu ia falar: não, meu senhor, você tá louco? Como é que você sabe aqui? Você nem sabe se eu fiz a tatuagem ontem. Mas eu achei sábio da parte do menino, e eu acho que reflete um pouco isso que a gente faz. Eu não tô querendo dizer que o pastor necessariamente estava sendo preconceituoso, mas ele estava fazendo uso de uma coisa que ele tomou para si como tão preciosa, que achou no direito de subir lá e interromper a apresentação do rapaz. E eu acho que isso é o começo das coisas, assim. Se a gente leva em conta isso, a gente já tá, sabe quando a Bíblia fala da geração do pecado no sentido quase de gravidez mesmo? A gente tá alimentando esse tipo de pensamento. Então, assim, se vem alguma pessoa na minha igreja, que ela é de uma igreja cristã, que eu sei que é uma igreja bíblica, e ela tem coisas que a minha denominação culturalmente não tem o costume, ou, digamos assim, não aceita, por que eu tenho que necessariamente me impor perante o outro, ou eu tenho que necessariamente avisar para o outro que ele está errado? E o tá errado não é uma coisa bíblica, não é uma coisa que tem o peso bíblico, é uma questão cultural, né? É puramente uma questão cultural. Porque, digamos assim, num contexto assembleano, se a Assembleia de Deus tivesse se mantido de um jeito que ela era há 50 anos atrás, ninguém jogava bola hoje em dia, entendeu? Então, a gente precisa pensar criticamente com relação àquilo que a gente pega que é cultural e que não tem necessariamente relação com o ensino bíblico. E aí nós não podemos usar os nossos aspectos culturais para dizer que o outro é inferior, para dizer que o outro está em pecado ou qualquer coisa desse tipo. É bem bacana isso que você falou, Caio. Eu nasci em contexto assembleiano, né? As minhas duas avós são aquelas senhoras do círculo de oração, do reteté, saião no pé. Então eu tô aí na terceira, quarta geração de assembleianos, minha família toda. Hoje eu sou luterano, então eu dei um giro de 180 graus, mas assim, eu vivi bem perto isso que você citou, questão de usos e costumes, questão de se você joga bola, se você usa uma camisa de time, se você é mulher e usa uma calça, por exemplo, é uma coisa muito escandalosa para algumas pessoas, mas eu vivi bastante essa transição da Assembleia, né? Quando eu nasci ainda tinha toda essa problemática, e quando eu fui crescendo, adolescente, jovem, eu fiquei na Assembleia até os 22, isso foi mudando. Então eu percebi bem a mudança que foi, e ao meu ver foi positivo, porque conviveu-se melhor até com as outras igrejas que estavam ao redor, sabe? Sempre tinha uma igreja batista perto da Assembleia onde breguei com a minha família,
E essas duas igrejas eram difícil até de você dizer que as pessoas eram da mesma religião, que as duas eram cristãs, porque elas não tinham o mínimo de contato, né? Uma não ia nas festas da outra, principalmente por essa questão dos usos e costumes. E quando houve essa flexibilização, as pessoas pararam de olhar umas para as outras de forma tão estranha assim. Então, já houve convites, né? Uma igreja mandava um convite para outra, um pastor batista pregou na assembleia. Pode parecer coisa tão simples, né? Mas, assim, foi um movimento de proximidade, de amizade entre as igrejas. Foi interessante de ver, porque as duas igrejas saíram ganhando, né? Você estreita laços, você aprende um com o outro. E é isso igual você falou, é você aprender a separar cultura de evangelho, né? O evangelho, ele está acima de toda e qualquer cultura, e a função do evangelho não é aculturar, né? Mas entre cada cultura gerar ali o fruto do evangelho. Existe preconceito intelectual e espiritual entre denominações? Eu acho que essa pergunta ela resume bem o centro dos dois tipos de preconceito que a gente tem. Na verdade, não são esses dois, não, mas são os maiores. Você vai ter um lado, né, um grupo que vai considerar pessoas ligadas ao pentecostalismo como ignorantes, falando popular, burras, né? Pessoas que não leram a Bíblia direito e acreditam em qualquer coisa e seguem o que o pastor fala. Essa é a visão que as pessoas vão ter. Do outro, você vai ter uma visão do grupo que é pentecostal para os tradicionais, de que as pessoas elas são frias, elas não têm o Espírito Santo na igreja delas. Eu já ouvi isso. E eu também já ouvi as pessoas chamando os pentecostais de ignorantes, burros que não sabem ler. E eu acho isso muito dolorido, porque o meu avô, ele é presbítero da Assembleia, e ele realmente não sabe ler. Mas ele sabe muito mais de Bíblia do que muita gente que tá aí na internet falando besteira, sabe? Eu me sinto pessoalmente ofendido quando eu ouço esse tipo de coisa, porque a questão aqui envolve muita coisa, até social, né? Então você taxar o seu irmão em Cristo de burro, porque ele digamos assim, não tem um ensino superior igual a você, é uma coisa extremamente anticristã. Isso vai totalmente de acordo com o que o JV falou ali no início, né? Você pode ter uma teologia perfeita, mas a sua prática não é de quem foi salvo. Você está sendo pedra de tropeço dentro da igreja de Deus, quando você maltrata um irmão com esse sentido, né? Taxando a pessoa de incapaz mentalmente, enfim, coisas horríveis, porque ela segue uma outra tradição que não a sua. Então, eu acho sim que existe muito preconceito intelectual e muito preconceito espiritual também. Por outro lado, as pessoas tendem a imaginar, por exemplo, que se você não fala em línguas estranhas, se você não tem manifestações ditas sobrenaturais, você não tem uma vida espiritual, né? Quando os exercícios espirituais, eles muitas vezes são silenciosos. Exercícios espirituais é ler a Bíblia, é orar, né? Estar em comunhão com Deus no seu quarto, digamos assim, igual Jesus fala lá no Sermão do Monte. Então, existem sim esses dois tipos de preconceito, e cada um tem que ser tratado, né, de uma forma, ao meu ver. Eu acho que a gente está num contexto interessante, eu e o Vitor, porque nós somos da Igreja Assembleia de Deus, e nós somos a igreja que ela passou bom tempo sendo pastoreada pelo pastor Elianai Cabral, que é um grande nome teológico da Assembleia de Deus. Então, assim, o pastor Elianai, que já esteve aqui no podcast conosco, é um grande nome, assim, conhecido, acho que mundialmente, a característica dele é realmente ser focado na palavra de Deus, e assim, eu tenho ele como um grande exemplo de verdadeiro pentecostal, no sentido que ele deixa claro, na vida dele principalmente, que eu não preciso ter essa diferenciação. Então, assim, uma coisa, inclusive, ajuda a outra. Quanto mais eu aprendo de Bíblia, de doutrina, mais eu me alimento para, enfim, buscar dons e o agir do Espírito Santo digamos assim, nesse termo mais assembleando falando. Então,
quando você traz, e eu concordo dessa questão de, às vezes, quem tá de fora considera quem é de igreja pentecostal necessariamente, assim, inferior intelectualmente, eu acredito que a gente entende o porquê, e aí, às vezes, esse porquê são fatores sociais, como você mesmo trouxe, e isso precisa ser respeitado, porque, querendo ou não, a Assembleia de Deus é a Assembleia que é a igreja que tá lá no pobre, entendeu? Tá lá na pessoa que não sabe ler, que enfim, tá numa situação de pobreza, e ela, geralmente, a Assembleia de Deus abraça esse pessoal melhor. Não que as outras igrejas não queiram ou não façam, mas existe algo que atrai as pessoas, e isso é um fator muito importante social, é fenomenal isso que acontece, porque se está alcançando pessoas que têm dificuldades e tal, isso é muito bacana. Ao mesmo tempo, nós entendemos que poderia sim, de fato, e eu falo como alguém que está de dentro, ter sim um foco maior no papel da doutrina. E esse papel da doutrina é no sentido justamente de nos dar forças para a gente atingir os nossos, digamos assim, os nossos anseios espirituais. E aí, boa parte da questão do preconceito, às vezes nós mesmos, eu mesmo dentro, eu tenho contra a minha própria denominação. Então, volta e meia eu falo, caramba, será que a gente tá aqui se esforçando, e as pessoas não estão querendo mesmo, sabe? Será que as pessoas não estão intelectualmente preguiçosas, no sentido de buscar mais e tal, de interagir isso, justamente porque nós tivemos um background muito bom com o pastor Elienay, da importância da doutrina. Então, a gente, nessa situação, quando vem alguém de fora falando, poxa, mas a Assembleia de Deus, ela não tá preocupada com doutrina. É tipo assim, é um murro na minha cara, entendeu? Porque não, eu sei que não é assim, apesar de que eu entendo que muita gente poderia estar buscando mais o fator doutrina dentro das Assembleias de Deus. E aí, essa questão de quando... E aí já falando de como, às vezes, quem tá dentro fala dos de fora, essa questão do fulano é frio e não sei o quê, muito... Eu acho muito besta, entendeu? Esse tipo de coisa, quando a gente fala que tá frio. Lógico que é muito mais pesado quando você fala que a outra igreja não tem o Espírito Santo. Isso é uma tolice sem tamanho, você dizer que determinada denominação que está não sei quantos mil anos trabalhando, evangelizando, fazendo missões, você vai falar um negócio que a igreja não tem Espírito Santo, você tá louco? Então, assim, é mais pesado quando você fala que não tem Espírito Santo, mas o que eu mais vejo é esse papinho de que fulano é frio e não sei o quê. E você fala assim, cara, o que é frio? Você tá olhando pelo movimento que a pessoa faz, que é diferente do seu, pela música que a pessoa escuta, que é diferente do seu, pela movimentação da igreja enquanto está tendo um sermão que é diferente do seu, e isso quer dizer que a pessoa não tem o espírito ou é fria? Quem faz isso ou fala isso não olhou para os frutos que outras denominações podem trazer, ou estão trazendo. Então, assim, a gente não olha para os frutos do trabalho dos irmãos de outras denominações e fica julgando que, porque fulano não dá glória a Deus em alto e bom som, necessariamente ele é frio. Não, porque se for entrar nesse barco aí, eu sou o cara mais frio também, porque eu não tenho mania de fazer isso, e sou da Assembleia de Deus, entendeu? Então a gente aprende a ter esses atos preconceituosos muito fácil, e a gente não aprende a removê-los com facilidade também. Então a gente tem que ficar o tempo inteiro prestando atenção nisso. Então eu acho que nós, pelo menos eu e o Vitor, e aí depois ele vai se defender ou não, eu acho que a gente tá nessa posição de entender, de saber com certeza que o que falam boa parte das vezes com relação à Assembleia de Deus não é o que deveria ser, ao mesmo tempo que eu entendo que muitos aqui dentro poderiam se esforçar um pouquinho mais para a gente buscar, pelo menos mostrar para as pessoas que nós estamos preocupados sim com doutrina e com Bíblia acima de tudo. A Assembleia de Deus é igual família. Você fala mal, mas se alguém de fora falar, vira-se um leão. Só quem tá lá pode falar mal. Mas, e é bem isso, porque eu e o Caio, nós temos várias críticas, mas se alguém fala mal... Sim. Não tem local de fala. Parou.
Mas eu acho que de todos esses preconceitos, esse dessa questão intelectual e espiritual é um dos mais tóxicos, um dos mais perigosos. Porque você gera uma divisão, lados distintos em algo que se deveria buscar, de fato, o equilíbrio. Então, não é, por exemplo, uma questão de batismo se é por imersão ou aspersão. Então, você tem, em certa medida, você tem que escolher um lado. Vai mudar muita coisa, não? É bem verdade. Que não me escutem, mas você tem que fazer de uma das formas. Agora, nessa questão intelectual e espiritual, não. Você não tem que escolher um dos lados. Você tem que caminhar nos dois. Você tem que caminhar tanto com uma fé que faz sentido, como uma fé que é real. É como um pássaro. Ele tem duas asas. Uma é a razão, é a Bíblia, é a teologia. O outro é a espiritualidade, a experiência, a oração, a comunhão. E o pássaro só voa se tiver as duas. Então, um dos grandes perigos desse preconceito é justamente isso. Em algo que se deveria estar buscando o equilíbrio, você cria dois times e ou você é do time A ou você é do time B. Você não pode torcer para os dois. Você tem que escolher um deles. E aí vamos cada vez mais enfraquecendo a fé, porque nós não vamos caminhando juntos nesse sentido. Além disso, por um lado mascara e por outro deixa mais evidente ainda, mascara para quem é de dentro e deixa mais evidente para quem é de fora, que tanto esse conhecimento teológico quanto essa vivência espiritual não significa maturidade. Ponto. Se eu pego, por exemplo, dois convidados que nós já tivemos, que é o Paulo On e o Vitor Fontana. Neles, nós conseguimos ver maturidade, porque são presbiterianos, são pessoas extremamente estudadas nas línguas originais, mas ainda assim conseguem dialogar de forma extremamente respeitosa com as outras denominações, com as outras formas de pensamento. Então nós vemos aí pessoas que souberam ter esse equilíbrio e buscar uma maturidade. Aí ao passo nós vemos, ainda que muitas vezes nos jovens do Twitter fica um pouco mais evidente, mas nós temos essa guerrinha da pessoa que começou a estudar e aí ela vai criticar tudo que não é aquilo que ela está pensando, ao passo que a outra já tem uma vivência mais espiritual e já vai criticar tudo aquilo que é de estudo, porque a letra mata e o espírito vivifica e tudo mais. Mas mesmo assim nós vemos em pessoas, tanto pessoas com uma experiência intelectual muito mais forte, como pessoas que têm uma trajetória espiritual muito mais ampla, nós vemos ainda assim, em muitos casos, esse tipo de infantilidade. Esse tipo de imaturidade de não conseguir fazer com que tudo isso que adquiriu, seja de conhecimento, seja de vivência com Deus, possa ser utilizado para construir uma ponte. Então, acaba que a pessoa que está nesse caso, ela vai se achar certa. Então, um jovenzinho da internet que começou a estudar sobre teologia e agora vai brigar com todo mundo que não pensa da mesma forma, para ele está certo e justo em fazer o que ele faz da maneira que ele faz. Enquanto o jovem da outra igreja que tem uma experiência com Deus vai também achar certo e achar justo fazer o que faz da maneira que faz. Então, o risco, o problema, o tóxico é justamente isso. Que por mais que no final das contas esteja todo mundo errado, os dois vão se achar certos e no direito de atacar o outro por conta disso. Então, por achar que está certo. Então, é um preconceito que não só faz com que, em vez de se caminhar no meio como se deveria, se prenda em um único lado e acabe perdendo o que se deveria ter de vivência cristã, mas também você acaba fazendo com que as pessoas fiquem cegas para a realidade que estão inseridas. Concordo integralmente com você. E acho que esses dois exemplos que você usou aí, do jovem, sempre o jovem, né?
Sempre o jovem tem no trabalho. Tem que acabar, cara. Já passou da hora de acabar. Mas eu acho que a gente vive numa grande Babel ultimamente, onde todo mundo fala e ninguém se entende. Cada um com a sua razão própria, cada um com tanta razão de que tá certo, que não ouve o próximo, né? Então, quando a gente vê esse tipo de situação, você tem um cenário de guerra ali, explícito. As pessoas, uma apontando o dedo na cara da outra, né? E aí, esse jovenzinho que aprendeu as coisas na bendita fase da gaiola, né? Quer chegar na pessoa que tá, enfim, ali, sendo, sei lá, o pai dele, o vô dele, que já tá lendo a Bíblia, orando, tem uma vida cristã muito mais longa que a dele, ele acha que pode ensinar alguma coisa. Desse jeito, né? Colocando o dedo na cara e falando que você tá errado e eu tô certo, né? Acho que sabedoria, em primeiro lugar, é você ouvir quem já esteve muito tempo antes que você naquela missão, naquela guerra, né? E aqui a gente entrou nessa pauta, acredito que a gente entra nessa parte doutrinária, né? Que é bem problemática, como você citou, a gente tem vivido no Brasil essa ascensão, digamos assim, da teologia, eu penso, pelo menos em parte, né? As pessoas têm se preocupado em ter mais fundamento para as coisas que elas acreditam. Então há essa busca, mesmo que de forma muito limitada, inicialmente, assim, porque as pessoas acham que só existe calvinismo e arminianismo, e teologia é discutir soteriologia, entendeu? Aí depois que passa por soteriologia, ele passa para a doutrina do Espírito Santo. E aí a gente vai entrar aqui nessa parte de espiritualidade, você ser de uma igreja que não bate palma, você ser de uma igreja onde as pessoas não oram todas juntas, em si uma pessoa ora e todas ficam em silêncio, né? E aí as pessoas começam então a se questionar a partir dessas coisas e parece que se deslumbram. E aí elas se deslumbram e começam a renegar toda a vivência espiritual que elas tinham tido antes. Eu acho que uma pessoa que passa por essa fase, ela corre um grande risco de se tornar imatura, que é o que você citou aí, de que está faltando, maturidade. Eu saí de um contexto de pentecostalismo e fui para uma igreja tradicional. Não vou dizer, por exemplo, que não passei por essa fase, pelo contrário, né? Mas Deus nos ensina, Ele nos ensina a primeiro olhar com amor para os nossos irmãos e com gratidão, porque eu aprendi muito na Assembleia de Deus, aprendi bastante. Toda a minha base de fé foi construída lá, foi lá que eu aprendi quem era Jesus, o que Ele fez por mim, por que eu tinha que crer nele. As outras coisas a gente vai aprendendo, reaprendendo, enfim, né? E a caminhada segue, mas eu acho que a maturidade nesse ponto é mesmo ser grato por tudo que foi propiciado ali. O Caio também falou, existem erros, a gente aqui não vai também fingir que tudo é perfeito. Por exemplo, se eu achasse que estava tudo bem, eu não teria mudado de tradição, né? Mas isso não quer dizer que eu tenha que ser imaturo, voltando essa palavra novamente, ao ponto de renegar tudo que me foi ensinado e tudo que me foi crescido mesmo, né? Em questão de pessoas, de doutrina, de aprendizagem da Bíblia. Eu acho que um grande tesouro da Assembleia de Deus é a escola dominical, sabe? Assim, eu aprendi na escola dominical 70% que eu sei sobre Bíblia, entendeu? E assim, as pessoas, quando dizem que a Assembleia não ensina, é porque não conhecem a escola dominical, ao meu ver. Tanto que, depois de estar em igreja tradicional, muitos pastores já me procuraram e falaram, a gente admira muito a escola bíblica da Assembleia, porque ela ensina vocês a conhecer, vocês conhecem os livros, vocês conhecem as histórias, entendeu? Vocês sabem quem foi quem. E aí, muitas vezes, igrejas que não investem nesse tipo de ensino, muito simples, né? Ninguém precisa ser doutor ou mestre para ensinar na escola dominical, mas é uma escola que, ao meu ver, é muito, muito importante para a formação dos cristãos no Brasil, já que a gente está falando de um país que, em questão de evangelicalismo, né, ele é mainstream pentecostal. Presbiteriano, dançando com batista, dançando com assembleiano,
Existe preconceito entre continuistas e cessacionistas? Olha, existe bastante preconceito entre, enfim, aqui não são nem denominações, mas posições teológicas, né? Posições doutrinárias. E eu acho que fica bem feia a treta nesse ponto, porque, mais uma vez, as pessoas não possuem maturidade, né? Se você não acredita na contemporaneidade dos dons, você não precisa ficar enchendo o saco, achincalhando a pessoa que acredita e que vive essa espiritualidade na sua denominação, né? Eu acho que vale a pena fazer questionamentos, eu acho. Por quê? Porque eu vou falar uma posição pessoal minha, eu acho que existe muito, muito risco para a gente ter profetada, né? Eu estava ouvindo um episódio antigo com a Indy, que vocês gravaram aqui sobre profetada, e aquilo é muito sério. Assim, aquilo você pode acabar com a vida espiritual de alguém por causa de um mau uso do dom, né? Ou então, na verdade, nem é dom, um mau uso, um mau caráter da pessoa mesmo. E aí fica complicado, por isso eu sou bem reticente com isso tudo. Eu sou muito cético, eu não vou mentir não, tá? Uma posição pessoal minha. Mas eu também não vou precisar ficar perturbando a pessoa, ou a gente chega a ver em debates assim, pessoas dizendo que todas essas manifestações são demoníacas. E, tipo, cara, calma, assim, você não precisa chegar a esse ponto que você tá andando em solo muito perigoso ao afirmar esse tipo de coisa, né? Você não acredita, beleza, ore para que, enfim, Deus indique o melhor caminho para aquelas pessoas e para que, enfim, a salvação delas seja mantida e fique longe desse tipo de laço de engano, por exemplo, de profetada, né? Mas a questão das línguas mesmo é muito, muito polêmico, né? E aí eu vou trazer até um pouco da minha experiência. Eu nunca falei em línguas estranhas. E na igreja onde eu cresci, sou muito grato, existia ainda uma pressão para que você falasse, porque senão alguma coisa não estava boa na sua vida espiritual, entendeu? Então eu acho que isso acabou ajudando, né? Essa pressão assim, a eu me distanciar dessa parte da teologia. E eu acho também que não é um caminho correto você querer ficar forçando os dons, até porque se você fosse cessacionista, a Bíblia diz que o Espírito Santo dá o dom para quem ele quer, né? Não é você que exige o dom de Deus, né? Como eu já ouvi algumas pessoas dizendo por aí. Deus, o Espírito Santo distribui da forma como ele quer entre o corpo, né? Então, você também utilizar esses dons de forma meio tirânica, por exemplo, você não vai ganhar um cargo na igreja. Já vi, viu, gente? Você não vai ganhar um cargo na igreja porque você não fala em línguas, ou porque você não tem um dom, não manifestou um dom do Espírito. E eu acho que isso acaba servindo de solo, entendeu? Para que as pessoas tenham preconceito do lado cessacionista com o lado continuista, com o lado carismático, digamos assim, né? No caminho inverso, se você chegar para uma pessoa que é, digamos, do mainstream evangelical brasileiro, assim, pentecostal, e dizer simplesmente para elas, eu não acredito nos dons, ela vai olhar e vai dizer, você é ateu? Como assim? Entendeu? Então, eu acho que mais uma vez aí é falta mesmo de contato entre as igrejas. Falta de contato e de saber o que um pensa e o que o outro pensa, e que, apesar de ser tão diferente assim, a fé continua. É difícil, eu acho que é muito difícil esse ponto especificamente. Eu acho também que é um dos temas um pouco mais complicados de lidar, e é realmente onde parece que os dois lados, né, e aí eu já talvez esteja sendo preconceituoso de colocar dois lados, mas digamos que os continuistas e cessacionistas, e aí temos continuistas que não são necessariamente pentecostais e tal, é nesse sentido que eu falo que podem existir mais lados. É uma gradação, né, digamos assim, quase uma gradação. Isso. E aí eu vejo que há eu vou dizer que é uma falta de interesse de cada um em entender como é que as coisas funcionam do outro lado, sabe? Assim, parece que é uma preguiça das pessoas
de entender. Então, assim, se eu vejo uma pessoa que evangeliza muito, uma pessoa que busca muito a leitura e tal, como é que eu posso dizer que a pessoa e aí é o meu pensamento, tá? Como é que eu posso dizer que a pessoa é um ateu, sendo que ela tá, enfim, colocando em prática o que a Bíblia fala, ou que a prática cristã, como é a prática cristã, né? Então, eu acho um pouco complicado quando a gente toma essa questão de você meio que condenar o outro. Ou seja, um lado chamando o outro de ateu e o outro lado chamando o outro de endemoniado. Que coisa absurda, entendeu? São dois extremos brutais, assim, que as pessoas praticam. E praticam porque elas não se dão o trabalho de entender o porquê que um acredita ou porque o outro não acredita. Então eu entendo que a gente... E aí a gente vive nesse momento acalorado e polarizado politicamente, e tudo, parece que tudo ao nosso redor ficou tudo extremo, entendeu? A gente não pode mais, enfim, transitar pelos lados, a gente não pode mais olhar um pouquinho para o lado, entender, parece que precisamos pegar nossas armas de um lado e tentar atingir o outro a qualquer custo. Então, quando a gente, às vezes a gente, quando vai entender o outro lado, e óbvio, e aí eu acho que não é difícil a gente manter a imparcialidade, quando a gente vai estudar o que o outro crê, esse estudo, ele já vem lotado de preconceito. Então, assim, não é um estudo, digamos assim, limpo, imparcial. É um estudo que, assim, nós somos assim porque somos melhores. Os outros são piores porque são de determinada forma. E na questão dos dons, é uma coisa que eu acho que piora nesse caso. Então, assim, um lado só vê o outro que tá fazendo a meninice, entendeu? Então, quando eu olho para um lado pentecostal, só tem gente imitando religiões afro, e tem gente inventando língua, e tem gente dando profetada, entendeu? Ao mesmo tempo que do outro lado, olha-se para quem é sensacionista e fala, não, esse aí não quer vivenciar tudo de Deus, abrir mão do Espírito Santo, que, enfim, é Deus e tal, coisa e tal, sendo que, enfim, o Espírito quer falar e tal, e quer usar. E na prática, não é nenhum nem outro. Então, esse questionamento que você fez na sua época de assembleiano, eu também faço muito. Aliás, eu entendo que uma das grandes falhas da Assembleia de Deus é a forma como ela trata essa questão do batismo do Espírito Santo e o fato disso ser pré-requisito para outras coisas, e que ao mesmo tempo que a gente ensina que não, que pode ser que demore e tal, a gente meio que diminui, digamos assim, a pessoa que não falou em línguas ainda, enfim. E aí a gente até discutiu uns episódios esse tipo de coisa, e é uma das grandes críticas que eu tenho com a Assembleia de Deus, que nem é necessariamente se é verdade ou não é o como se lida com isso. Porque, infelizmente, tem se lidado com isso de forma exclusivista. E não é isso que Deus quer, isso não é isso que o Espírito Santo quer. Então, é uma das grandes questões que eu tenho com relação à forma como a gente encara isso. Ao mesmo tempo que eu vejo muita meninice, já vi muita meninice dentro de igreja, Assembleia de Deus, assim, muitas. Ao mesmo tempo que eu carrego comigo a esperança e eu carrego comigo a experiência da coisa acontecendo do jeito certo. E isso tem um caráter avassalador, digamos assim, na vida espiritual da pessoa. E aí eu estava até comentando com alguns colegas que às vezes a gente vê profecias, e aí não sei se entre aspas ou não, que são muito genéricas, sabe? Então, assim, porque as portas estão se abrindo. E, tipo assim, pode ser o que, assim, eu não entendo o coração da pessoa que tá recebendo, mas na minha cabeça é uma palavra genérica, entendeu? Ok. Mas isso tipo não me motiva, digamos. Exatamente. É tipo um horóscopo. Isso não me motiva, porque isso aí pra mim não está claro que é uma mensagem de Deus. Mas ao mesmo tempo que quando acontece, isso tem um valor muito grande. Então, quando eu vi há um tempo atrás uma profecia de alguém em outra igreja declarando uma cura sobre uma pessoa, falando o nome dessa pessoa pelo qual esse cara não conhece, citando a doença da pessoa, e essa pessoa foi curada, cara, isso é muito fantástico. É isso que eu quero, entendeu? E eu acho que é isso que a minha congregação devia buscar e deixar de lado e ir aos poucos podando, sabe? Quem tá aqui só para fazer essa brincadeirinha, quem tá aqui para fazer meninice. E aí a figura do pastor Elianai também, eu acho que me ajudou a me formar a ser bastante crítico com relação a isso. Cremos nos dons?
mas queremos os dons sendo aplicados e querendo os dons, e que não queremos charlatões no nosso meio, entendeu? E esse que é o problema, porque quem tá de fora não consegue enxergar isso na gente, e a gente de dentro, às vezes, não consegue enxergar que, às vezes, uma pessoa que se diz cessacionista, não necessariamente ela se opõe a uma palavra vinda de Deus, ou se opõe a alguma manifestação espiritual, que ou traga uma mensagem, ou alguma coisa assim, entendeu? Mas é que as nossas posições extremas, elas cortam os nossos olhos, a nossa visão, para enxergar com um certo carinho, um certo amor, o posicionamento do outro que é tão cristão quanto a gente. Eu acho que esse é um dos temas mais delicados que nós temos, porque vai também para uma questão de como que as críticas são feitas nas igrejas, buscando a mudança e de onde elas partem. E, claro, se elas são construtivas ou não. Então, nós vemos, às vezes, a mídia mostrando esses movimentos neopentecostais absurdos, e aí muitas pessoas vão achar que isso é todo o pentecostalismo, sendo que não. E nisso é importante entender que existem às vezes alguns excessos na igreja, tanto na igreja que é continuista, quanto na igreja que é cessacionista. E só um breve parêntese, se você está um pouco perdido, a continuista é aquele que acredita que os dons espirituais continuam até hoje, que seria mais ou menos o pentecostalismo, e os cessacionistas é aqueles que acreditam que os dons cessaram e nós não temos mais as manifestações do dom do Espírito. Resumindo, é isso. Então nós vemos às vezes o cessacionista com essas críticas, mas ao mesmo tempo nós temos o continuista defendendo uma igreja continuista, e parece que se está defendendo tudo, quando não. Existem muitas vezes críticas a esses excessos também na igreja pentecostal, na igreja continuista. Então, eu e o Caio, se vocês não repararam, somos um pouco nessa linha. Muitos dos nossos episódios, nós pontuamos alguns desses excessos que acontecem. O próprio episódio que o Jessé comentou com a Andy Nayara, que é o primeiro dessa temporada, então existem críticas, sim, a certos excessos do pentecostalismo que partem dos próprios pentecostais. E não são críticas simplesmente para ridicularizar, afastar ou mostrar que eu sou melhor, superior, mais inteligente, mais espiritual, mais incrível que todo mundo. Não. São críticas justamente de pessoas que amam a igreja local, que vivenciam essa realidade e querem o melhor possível. Que é um pouco o que o Caio falou. Nós acreditamos nessa melhora. Então nós lutamos por essa melhora. E essas críticas, elas vêm de pessoas que têm de fato o lugar de fala para colocar isso, e não só o lugar de fala para colocar, mas também estão lá envolvidos para a mudança disso. Que é complicado também a pessoa que vive nesse meio, mas também só critica e não busca de fato mudar. Claro, existem contextos e contextos, existem contextos no qual a mudança é extremamente difícil, até impossível, mas ainda assim nós vemos às vezes pessoas, geralmente jovenzinho de internet, né, mas enfim, que não tenta de fato mudar, que é simplesmente criticar. E aí nós estamos falando da questão do pentecostalismo, mas nas igrejas tradicionais nós vamos ter o mesmo problema. Então vamos ter pessoas que vão falar dessa animosidade que às vezes tem de certas denominações cessacionistas contra outras denominações ou contra continuistas, e vão criticar buscando uma mudança. Então não é também eu simplesmente aqui deste lado achar que não existe também uma crítica vinda de lá sobre como as coisas acontecem dessa forma. Então nós precisamos ter isso em mente, que às vezes, em todos os aspectos, e aí nós estamos falando de continuismo e cessacionismo, mas vai para a questão de estudo e espiritualidade, vai para várias outras questões, que você vai ter pessoas dentro da igreja em que tem esse problema, questionando isso e buscando mudar isso, e fazendo críticas que buscam ser construtivas, que buscam a transformação deste ambiente para que possa
se dar tudo da forma mais adequada possível e não simplesmente numa guerra sem fim. Bacana, JV. Eu acho que isso que você falou de você dentro da denominação ser o agente de mudança é muito significativo, sabe? Você tá lá dentro, você conhece os trâmites, você conhece as pessoas. Então, acho que quando você está dentro da instituição e você faz essas proposições de mudança, você está muito mais embasado para isso. Agora, quando você está de fora, quando você é a terceira pessoa, você tem que ter muita humildade, sabe? Para poder apontar. E você não está lá dentro, você não está vivendo, você está vendo de fora, igual você falou. E às vezes a gente pode criar essas visões estereotipadas, que o Caio citou também, e acabar batendo em espantalhos, né? Então eu acho muito válido quando alguém dentro das próprias denominações percebem esses problemas que existem, é claro, né? Todas as denominações passam por problemas diversos e se colocam como agentes de mudança construtivos dentro da igreja, entendeu? Buscando, e aí vai do quê? De uma liderança que seja também madura e aberta para ouvir e procurar a mudança, né? Eu tô falando isso por quê? Porque, por exemplo, a gente falou muito dos casos da pessoa, né, do jovem que descobre o que é os 5 pontos do calvinismo na internet e passa a achar que é Lutero, enfim, não tem nada a ver. Mas ele passa a achar que é Lutero e vai pregar as 95 teses na porta da igreja dele e vai afrontar e vai fazer uma nova reforma, entendeu? E aí, às vezes, ele acaba sendo imaturo e bate de frente com liderança, machuca as pessoas, sai machucado. Mas também existe o outro lado. Existe o outro lado das pessoas que passam a conhecer um pouco mais de teologia, têm uma postura muito correta e acabam sendo sufocados por líderes imaturos, nesse sentido que eu falei lá no começo, do medo de perder a pessoa para a igreja do irmão. Entendeu? Então, esse jovem aqui, essa jovem se interessou por um estudo de uma tradição que não é a minha. Por que eu não vou estudar a Bíblia junto com ele? Graças a Deus que ele está se interessando por Bíblia, entendeu? Se eu vou ficar agora fazendo uma perseguição base do medo para que ele pare de pensar como ele está se inclinando a pensar que é diferente da nossa visão, ele não vai, entendeu? Por que você não faz o seguinte, bom, legal, a gente não crê assim. Vamos estudar a Bíblia uma vez por semana, com base na confissão de fé da nossa igreja, entendeu? E aí, você vai ter o quê? Você vai ter um amparo, primeiro, da pessoa. Tenho certeza que se fizesse isso, a pessoa ia gostar demais. Ia estar ali estudando a Bíblia com seu líder, com seu pastor, e ele ia, enfim, dúvidas que ele poderia estar tendo, ele ia tirar, né? E ele ia ficar tudo mais claro. Então eu acho que quer dizer que ele ia parar de se inclinar para a doutrina, para a tradição que ele conheceu? Não. Mas a forma de tratar seria diferente. Ninguém deixaria de tratar o outro como irmão e como cristão, né? Então a gente volta aí para essa questão da maturidade, para a questão de saber se portar quando a diferença bate na nossa porta, né? E aqui é uma diferença, relembrando mais uma vez, que são nos pontos secundários. A gente está falando de cristianismo, pessoas que seguem, né? Denominações que seguem aquilo que é inegociável dentro da fé cristã. E aí a gente tem que realmente ter a humildade, tem que ter a paciência, muitas vezes, de lidar com essas diferenças secundárias sem perder isso tudo que a gente leu aí em Efésios, né? A unidade da fé, a unidade do caminhar junto, né? Mesmo com essas diferenças secundárias, apontando para a cruz que é de Cristo. A gente viu um exemplo muito triste essa semana passada, de um pastor muito famoso, né, que em plena data de aniversário da Assembleia de Deus de 109 anos fez um texto horrível, falando coisas absurdas, falando que naquela denominação, né, era quase uma coisa amaldiçoada, que ali só tinha coisas erradas e absurdos, e eu fiquei muito triste quando eu vi de fato, porque eu me lembrei, né, de todos os meus amigos, da minha família, que são assembleanos, que era uma data de festa, uma data de agradecimento. Como o Caio falou, a Assembleia ela faz um exercício, uma atividade de evangelismo nas periferias do Brasil que é incrível.
você não tem como não falar que Deus não está ali, naquele negócio. É ele que toca, né? Ainda mais sabendo que são pessoas com pouco recurso, pessoas com pouco estudo, em algumas vezes, e Deus que toca isso. Então você chegar e amaldiçoar daquele jeito publicamente, eu fiquei muito triste, decepcionado, assim, conversando com o meu círculo de amigos, que muitas vezes idade não é maturidade, né? As pessoas só usam a idade para acumular visões distorcidas dos outros e envergonham a causa de Cristo para as pessoas. Uma pessoa que não é cristã, que vê um pastor atacando outra igreja daquele jeito, assim, sem base, simplesmente porque ele acha que não é legal, ele acha feio, sabe? É muito, muito preocupante e triste da gente ver que isso está acontecendo agora no nosso país. Enfim. E aí, o que a gente vai fazer? Saca? Essa fala desse infeliz, vou chamar de pastor não, vou chamar de infeliz mesmo, me perdoa. Ela mostra muito do que foi colocado desde o início, que é a questão do não conhecer. Então nós vemos claramente que alguém que não conhece a igreja a qual está comentando. Porque existem certos problemas? Existem. Em alguns casos, sim. Agora, a descrição que foi dada, ela corresponde a 90% das igrejas da denominação? Não. Então não é nem dizer, tipo assim, a maioria, ainda que tenham poucas assim, que não são desse jeito, a maioria assim, não. De fato, a fala dele foi de algo que não corresponde nem se bobear, não chega nem a 15%. Então, do jeito, inclusive, que ele falou, se você vai ter que torcer, vai ter que caçar muito para conseguir encontrar uma que corresponda perfeitamente à descrição que ele fez. Então nós temos alguém que não conhece a igreja que está se referindo. Então, se ele realmente buscasse entender, conhecer e tudo mais, ele não falaria isso da maneira que ele falou. E aí nós vemos outros pastores da mesma denominação, com muita experiência, com muito estudo teológico e tudo mais, que, ao contrário, vão justamente mostrar os pontos positivos da outra denominação, e não simplesmente atacar. E aí, para mim, o problema maior que isso tudo traz não é nem simplesmente o você ter alguém criticando ou não. É até que ponto se dá púlpito a isso e até que ponto você cria um público de consumidor desse tipo de coisa. Então, ele não está simplesmente falando isso para pessoas maduras que vão discordar completamente. Não. Provavelmente boa parte do público que consome ele, que vai estar em volta dele, endossando aquilo que ele está falando, são pessoas que vão, de fato, pensar aquilo daquela forma. Que é no sentido, novamente, de nós somos melhores que o outro. Porque quando você olha o discurso, é justamente essa. Não existe... o resumo da fala dele é: não existe absolutamente nada a se comemorar no aniversário dessa igreja. Então, nós vemos aí que é justamente essa é um tentar afirmar-se certo pelo erro do outro. Na psicologia a gente vive vendo pessoas fazendo isso, e aí nós vemos agora em termos denominacionais. Para eu mostrar que eu estou certo, eu vou mostrar o quanto o outro está errado. Então eu vou fazer uma postagem mostrando o quanto o outro está errado. E eu vou atacar o outro. E aí pessoas que vão em volta vão muitos bater palmas para isso. E aí vem o perigo, nesse momento que o mundo vive de democratização do conhecimento, e é o que nós debatemos muito no episódio com o Owen Fontana, que é essa questão de para quem que estamos dando o microfone. E qual que é a responsabilidade tanto de quem consome como de quem produz conteúdo. Então você vê alguém que está produzindo um tipo de conteúdo que é totalmente tóxico. E isso vai fazer com que essas pessoas que consomem isso não desenvolvam também essa maturidade, porque estão consumindo esse tipo de material e vão acabar replicando. E ao mesmo tempo são pessoas que buscam isso. Então é extremamente perigosa a internet nesse sentido. Ela pode ser perigoso não ter a internet, em muitas aspas, no sentido de eu só fico preso na minha bolha,
Mas ao mesmo tempo a internet pode ser perigosa porque também pode me deixar preso na minha bolha. E aí pode me deixar mais preso ainda na minha bolha, porque ainda que as pessoas em volta de mim, no meu contexto de igreja local, não concordem com esse tipo de coisa, ainda assim eu vou conseguir encontrar a pessoa que tá no interior de sei lá onde, mas que vai concordar comigo, e aí nós vamos fazer um grupinho e vamos atacar os outros, porque isso vai ser bom, justo e correto. Então, acaba que essa questão mostra muito o quão complicado é responder a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta foi sobre o que fazer em relação a isso. E mostra que, às vezes, nós temos pessoas em certa medida famosas, pessoas em certa medida que são referenciais, mas que, em vez de resolver o problema, elas vão apenas jogando mais e mais e mais gasolina na fogueira. Então, eu acho que tudo isso é bem problemático, até porque uma ofensa, geralmente, não morre ali. Uma ofensa gera outra ofensa. Então, o que aconteceu agora também recentemente? Isso é uma notícia aqui do dia de ontem. Um grupo de pastores assembleianos, eles fizeram uma pressão para que a CPAD, né, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a editora da Assembleia, cancelasse uma palestra do pastor, do reverendo Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele ia trazer uma palestra na CPAD Megastore, que é uma palestra, quer dizer, é uma livraria bem grande, um espaço da CPAD no Rio de Janeiro. E ele faria uma palestra sobre o livro dele, sobre apóstolos, né? Se existiria apóstolos hoje em dia, na contemporaneidade ou não. E aí esses pastores, eles ficaram muito ofendidos, porque um pastor, os posts são assim: um pastor sensacionista jamais pode estar no nosso meio. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, e eu acho que uma ofensa gera outra. Então, o pastor Batista, que fez esses comentários horríveis no dia da Assembleia de Deus, jogou, tenho certeza, muito mais gasolina nesse fogo e acendeu a ira ainda mais desses assembleianos que fizeram um verdadeiro movimento para impedir que o Augusto Nicodemos falasse numa livraria. Ele ia dar uma palestra, não era nem no culto, entendeu? Gessé, deixa eu só interferir rapidão. A informação do pastor Augusto Nicodemos, ela já é antiga, cara. Eu não sei onde você leu, mas não é que uma coisa gerou a outra. A do pastor Augusto Nicodemos já tem mais de um ano, a menos que tenha se repetido de novo agora. Tem 2 anos. Desculpa. Foi em 2016, só que aí agora, por conta dessa polêmica com o que teve com esse pastor, essa notícia foi ressuscitada. Pois é. Até mesmo que não tem como você fazer um evento numa mega igreja, porque eu também cancelaria a palestra de Nicodemos, né? Porque estamos impedidos. Hashtag fica em casa. Muito obrigado pelo adendo, Caio. Mas, enfim, realmente, quando eu digo assim que uma ofensa gera outra, porque essas ofensas entre os dois grupos, ela já é muito antiga, né? Mas sempre que alguém relevante, influente se levanta para fazer esse tipo de coisa, a reação vai vir. E aí a gente só aumenta o campo de batalha. E, enfim, quem sofre é a igreja brasileira, né? Quem sofre é o corpo de Cristo. Eu vi um pedaço hoje de uma pregação que o pregador falava que quem tá querendo sair da igreja só tá esperando um culpado, mas aí sair no sentido de nunca mais voltar. E esse que você falou é justamente isso. Alguma pessoa agiu de forma errada para comigo, para com o meu grupo, parece que eu tenho, ou eu ganho, assim, na cabeça da pessoa, né? Ganha o direito de agir errado também. E aí a gente gera uma grande bola de neve que vai um criticando o outro, falando o outro. E às vezes as pessoas, digamos, estavam contidas, mas estavam com aquele ódio no coração e se viram ofendidas e aí se deram o direito de, enfim, destilar toda a raiva, e realmente é um problema e ele precisa ser refreado imediatamente. E a gente pensa que, tipo, o Nicodemos, eu vejo ele sempre com uma postura muito cordial e muito respeitosa ao lidar com as diferenças, né? Enfim, quem acaba pagando o pato é quem não fez nada de errado. Exatamente. Mas isso tudo vai muito na questão do início de até que ponto um determinado pensamento, uma determinada doutrina, uma determinada opinião é ou não cristã de fato. Então até que ponto acaba que nós estamos fazendo algo que é cristianismo
Ou até que ponto é simplesmente a minha bandeira e o meu time. Existe preconceito entre protestantes e católicos? Eu acho que existe mais do que preconceito. Existe entre protestantes e católicos. De fato, a negação do cristianismo do outro. Por quê? Se você, por exemplo, tem uma pessoa que era católica e virou evangélica, a pessoa disse que ela se converteu. Então, se ela se converte, quer dizer que ela saiu de uma religião e foi para outra. Entendeu? Acho que aqui o campo é bem mais crítico, porque de fato há a negação do cristianismo de um lado e do outro. Existe o dogma da Igreja Católica, só a salvação da Igreja Católica, tem aqueles mais fervorosos que levam isso ao pé da letra. Então, nós que somos protestantes, nós estamos salvos, nós não estamos dentro do corpo de Cristo. Então, eles não precisam tratar a gente como se nós fôssemos da mesma fé, que tivéssemos a mesma fé que eles, entendeu? Da mesma forma do outro lado. Se você tem alguém que é católico, aquela pessoa não tem chance de estar sendo salva, ela tem que se converter. Eu acho que um grande ponto que mostra essa total separação entre protestantes e católicos no Brasil, principalmente, vou dizer aqui Brasil e América Latina, é que tem a prática do rebatismo, né? Se você sai do catolicismo e vai para a igreja evangélica, você é rebatizado. Ou seja, nem o batismo que se é feito ali é válido. E nem dá para dizer que é porque é aspersão ou pé do batismo. Porque a igreja presbiteriana batiza com aspersão, batiza criança também. E muitas igrejas protestantes de linha credo batista e por imersão vão aceitar. Então eu acho que existe problema aí bem mais sério, e ele também é bem mais complicado, porque as doutrinas se diferenciam muito mais entre protestantes e católicos do que entre pentecostais e tradicionais, digamos assim, que é questão de base mesmo, né? Vai de quantos livros da Bíblia a gente tem até, enfim, se eu devo ou não orar para uma imagem. Então são coisas muito sérias, né? A minha posição é que as igrejas católicas e evangélicas deveriam ter um estritamente laço, no sentido de... porque aqui, talvez as pessoas falando, devem estar pensando, nossa, esse cara, ele acha que as igrejas deviam se juntar e virar uma só. De maneira nenhuma. Eu acho que cada igreja deve valorizar muito sua confissão de fé. Eu sou estritamente confessional dentro da minha tradição, mas eu acredito que o ecumenismo correto, e essa palavra ficou até feia hoje em dia, né? A pessoa fala ecumenismo, ela começa a pensar que você está defendendo uma religião única e o apagamento da fé. Não, ecumenismo é simplesmente diálogo entre tradições diferentes. Então, o ecumenismo cristão seria diálogo dentro das tradições cristãs, né? Então, eu acredito sim que deve-se buscar esse diálogo em primeiro lugar. A partir do momento que você começa a apagar a sua própria confessionalidade para poder agradar uma outra tradição, aí você já não está mais sendo ecumênico, você está sendo unionista, você está, enfim, matando a sua fé por causa disso. Aqui a gente não está falando de mudar dogmas para poder conviver. Pelo contrário, é conviver com os dogmas diferentes, né? Por isso que eu disse que essa questão aí entre protestantes e católicos é muito mais séria. Eu sou luterano. Nosso diálogo com a Igreja Católica acontece de forma mais tranquila, mais branda até, né? Mas, por exemplo, do evangelicalismo no geral, eu acho ainda bem difícil de você colocar as duas pessoas numa sala para conversar sem que saia tapa, digamos assim. Teve uma cantora que gravou uma música com o padre, né? E isso gerou um absurdo, tipo, meu Deus, como que pode? Ela desviou, ela está, enfim, né? Adorando o diabo. Cancelaram ela. Foi cancelado, levou exposed, entendeu? E aí, será que é isso tudo mesmo? Reforçando a minha fala, eu não estou falando de abrir mão de dogmas de jeito nenhum, mas de diálogo, né? Será que eu preciso considerar que os católicos de fato não são cristãos e que todos vão para o inferno? Ou que os católicos precisam olhar para nós, porque nós não estamos debaixo de Roma,
a gente também vai ser todo mundo condenado, é que acho que abre-se um gargalo muito bom para se debater todos esses tipos de coisa, e é algo que tem que ser feito com calma, com parcimônia, com coragem, né? E também com bastante, digamos assim, orientação do Espírito mesmo, do Espírito Santo de Deus, para que nunca se dê um passo nem para um extremo, que é a total fechamento, total negação da fé do outro, nem para o outro, que é a unidade falsa, onde todo mundo, enfim, abre mão daquilo que crê, da sua tradição de fé, para poder viver uma união que é mentirosa. Jessé, se você me permite abrir um parênteses para uma treta, como está o diálogo entre a IELB e a ISLB? Olha, a IELB e a ISLB, para quem não conhece, né, eu vou explicar. A IELB é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e a ISLB é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. São as duas maiores igrejas luteranas. Elas diferem em alguns pontos, né? A IELB, que é a que eu faço parte, ela é uma igreja que surgiu da missão da Igreja de Sínodo de Missouri, lá dos Estados Unidos, e ela é do movimento de neoconfessionalidade, de resgate da confessionalidade luterana. E a ISLB, ela surgiu no Brasil a partir dos próprios alemães, né, que vieram para cá nos séculos anteriores e foram criando suas comunidades, trazendo lá da Europa a sua fé. E a ISLB, ela é então um pouco mais aberta a vários tipos de movimentos, e a IELB, ela é mais confessional, mais fechadinha mesmo, enfim, né? Então, as duas diferenças que a gente cita sempre entre as duas é que a IELB, ela não consagra pastora, e a ceia é só com vinho, né? E só adultos tomam. Já na ISLB, eles consagram pastora, e a ceia deles é com suco de uva, geralmente, e existe a prática da pedocomunhão, que são as crianças participarem da ceia. Mas, enfim, existe muito mais outras questões, como a ISLB ser mais perto de movimentos sociais, movimentos identitários, esse tipo de coisa, e a IELB já é mais tradicional zona mesmo. Mas ainda assim vocês conseguem tretar se é vinho ou suco de uva? Olha, treta bastante. Eu vou dizer que não existe uma comissão luterana de diálogo, e a ISLB e a IELB, no aniversário de 500 anos da Reforma, fizeram eventos juntos, fizeram né, atividades. Todo ano é publicado o Castelo Forte, que é um livro de devoções feita por pastores das duas igrejas, mas não passa daí. A gente fica cada um na nossa mesmo, e enfim, eu vejo muito que não há intenção de passar o sinal vermelho entre um e outro, entendeu? Mas também é aquilo lá, cada um no seu quadrado, não existe muito essa interação entre pastores, entre lideranças, para que uma igreja não acabe adentrando na outra, digamos assim, né? Até porque dentro da ISLB existe um núcleo que é mais voltado para a confessionalidade dentro da própria tradição deles, enfim, dentro da própria realidade deles. Mas, por exemplo, para você ir de uma igreja para outra, você faz confissão de fé, entendeu? Você faz profissão de fé. Então, não são igrejas, a gente diz que não há comunhão de púlpito e altar, né? Então, o pastor não prega na outra e nem ceia na outra, digamos assim. Tem gente que acha isso muito problemático, eu não acho que seja. Que é como eu disse, o verdadeiro ecumenismo no sentido de diálogo é você conversar com o outro, entender as peculiaridades dele e ver até onde aquilo é possível dentro da fé ou não, né? Não é você forçar uma unidade falsa que só vai gerar, enfim, atrito ou então apagamento da sua própria confessionalidade. Então, basicamente é isso. Fechado parênteses, podemos voltar para o catolicismo. Caio, você quer falar? Eu particularmente com esse tema, eu conheço algumas pessoas católicas que exercem o seu catolicismo com muito fervor e assim, às vezes no trabalho, na escola tive esse contato e nada muito a nível teológico não, assim, a gente nunca chegou a debater. Eu debato muito mais com o neopentecostal do que com o católico, mas eu tenho enxergado nos últimos tempos
que eu preciso ser uma pessoa mais razoável em tudo, principalmente com relação a essas colocações. Então, quando a gente carimba um católico como alguém, por exemplo, que não é salvo, eu aprendi, eu acho que isso é saudável, a refletir melhor com relação a isso. Porque temos várias diferenças doutrinárias e, como já você falou, se eu tô desse lado de cá é porque eu entendo que essa forma de encarar a Bíblia, ela é mais adequada ao que a própria Bíblia diz. Mas eu tenho visto, justamente com base na observação de determinadas pessoas que não são, digamos, evangélicas, são católicas, e eu não vou, de forma nenhuma, afirmar com certeza que essa pessoa não está seguindo o cristianismo da forma correta, no sentido de que eu vejo práticas cristãs nesse tipo de pessoa. Então, eu, de forma nenhuma, vou ser o cara que vai falar, então, você tá aí, ó, praticando cristianismo e tudo isso eu acho muito correto, muito, muito eficaz, e pelo que eu vejo a sua vida é uma vida santa e voltada a Cristo, mas, enfim, né, tem Maria que vai pro inferno. Eu não vou ser esse cara nunca, porque eu tenho visto nos últimos tempos que a gente precisa ser razoável com as pessoas, e nós precisamos ser razoáveis com as coisas também, e porque quando a gente é muito radical, a gente acaba só afastando. Então, se às vezes eu quero evangelizar um católico, nunca que eu posso, por exemplo, e aí eu talvez já esteja entrando nessa questão da conversão, como foi dita, é melhor. Se eu quero mostrar a um católico o meu ponto de vista, eu não posso começar desse jeito, condenando uma pessoa, mesmo se essa pessoa tenha uma vida, digamos assim, de piedade, cristã, inclusive, não é? Então, assim, por mais que eu entenda que, ao meu ponto de vista, a Igreja Católica está um tanto distante do que o verdadeiro evangelho diz, eu entendo que não cabe a mim, principalmente com aqueles que são piedosos, a ficar de forma nenhuma considerando que não, essa pessoa não é salva, essa pessoa é indigna. Eu não quero jamais ser essa pessoa, porque eu entendo que o diálogo é o essencial se você quiser qualquer coisa. Então, eu tenho visto muitos católicos que realmente têm uma prática cristã piedosa, e ao mesmo tempo que eu tenho visto também, aliás, eu acho que até a maioria, muito católico nominal, e é um católico nominal que vai à igreja, né? Então, nós temos essa questão, acho que talvez seja até cultural no Brasil, que é o católico que vai, mas não se preocupa, por exemplo, com a santidade e tal, mas aqueles que realmente, e eu sei que dentre os católicos que buscam a santificação constante, buscam a presença de Deus das formas dele, isso também os incomoda, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui falando, porque tem gente na Assembleia que faz questão de não se preocupar em buscar mais a doutrina, a sã doutrina, eu entendo que isso também tem os seus problemas do lado de lá. Então, eu realmente não quero entrar nos conflitos puramente doutrinários, não acho que esse é o nosso foco, mas eu tenho visto, principalmente nesses últimos tempos, que ser radical não leva nada a ninguém, e a gente tem que pensar, se colocar no lugar dos outros e, enfim, prestar atenção e verificar os frutos de que a prática que a prática da pessoa está causando. Então, se eu vejo que são bons frutos, eu vejo uma pessoa piedosa, uma pessoa que busca Deus, mesmo estando bem diferente a níveis doutrinários, eu não vou ser a pessoa que vai condená-la. Se ela quiser um debate teológico, ou sei lá o que, ou tratar alguma coisa, eu vou falar o porquê que eu creio e vou mostrar, se ela tiver disposta a ouvir e falar seus pontos também, eu posso falar porque que eu acho que poderia ser diferente, e aí vamos incluir, sei lá, adventistas, sabe? Então, assim, nós temos diferenças grandes com adventistas, né? Pelo menos a Assembleia de Deus. Então, eu não posso condená-los, entendeu? Até porque seria muita hipocrisia, porque os assembleianos ficam cantando música de adventista, todo o quarteto musical que a gente vê aí, então, poxa, né? E aí, eu não vou ser esse cara, entendeu? Seja com adventista, seja com católico. Eu tenho aprendido a ser um pouquinho mais, sabe? Melhor colocando, tenho aprendido a ser menos radical com relação a essas coisas. E sim, principalmente a olhar criticamente pela forma como a gente é ensinado, né? Às vezes a gente tem um ensino de guerra, né? Então, não é isso que eu quero. Eu acho que dialogar faz parte, diferenças faz parte, e eu não quero nunca ser o cara que vai condenar
qualquer um que tenha dessas práticas. Você mexeu no vespeiro aí, hein, quando falou da música adventista. O cenário brasileiro aí, pra quem mexe na internet, viu recentemente um pastor reformado dizendo que não ouve e nem canta essas músicas de hereges. Eu achei bem pesado, mas, né? Eu vi por alto, mas o que me pareceu mais pesado não foi nem a opinião, mas a forma e a gratuidade com que foi feita o ataque, mas enfim. Não, mas é exatamente isso, é o jeito que ele fez as coisas, soou errado, entendeu? Mas o que eu tô falando é justamente isso, porque temos muitos grupos musicais que são adventistas, e eu nem sabia que eram. Então, assim, os grupos vocais cantavam, e na minha cabeça eram músicas bonitas, assim, bíblicas. Eu nunca cheguei a encontrar nenhuma coisa gritante, assim, com relação, não. Até porque na minha cabeça nem sabia que eram cantores ou grupos adventistas, né? E aí a minha crítica é justamente isso. Eu tô cantando suas músicas, mas você é um herege, sabe? Eu acho palha fazer isso. Então, a adventista é seita, mas ninguém mexe com São Leonardo Gonçalves, né? É assim. Também. Olha que eu tenho até foto com ele, bicho. Eu tenho com os Arrais. Top também. Mas o Caio falou desse treinamento de guerra. Lembrou muito é quase um trauma que eu tenho do curso de teologia que nós temos na igreja. O curso é muito bom, mas o curso tem 2 módulos de apologética. Se você pensa que em um módulo de apologética nós vamos estudar coisas como os debates filosóficos acerca da existência de Deus, ou de questões históricas ou biológicas sobre a possibilidade de um criador ou algo assim, está enganado. Não, nós vamos aprender sobre outras religiões, sobre como outras religiões estão erradas e sobre como nós devemos atacar e proteger nossas crianças de outras religiões. E aí incluindo o adventismo e o catolicismo. Então, de fato, nós somos ensinados quase doutrinados numa guerra. Então, não é um outro com o qual eu preciso dialogar para poder apresentar a minha versão. Não, é alguém de quem eu preciso atacar e fugir, atacar e fugir, atacar e fugir. Então, isso é algo que a fala do Caio me lembrou muito. Mas a minha questão em relação a tudo isso, primeiramente, eu gostaria de dizer para o irmão que está ouvindo tudo isso, talvez seja um pouco escandalizado, primeiramente que nós amamos você. Então, não é nossa intenção, de alguma forma, te escandalizar e falar alguma coisa que é um absurdo. Não, nós estamos aqui debatendo algumas questões, principalmente sobre como nós lidamos com a diferença. Terão outros episódios que nós vamos falar mais sobre como lidar com a diferença de outras religiões, que nós partimos da ideia de que estão erradas, mas ao mesmo tempo que nós precisamos dialogar e não simplesmente sermos violentos. A minha percepção um pouco sobre essa questão do catolicismo, eu queria levantar 2 pontos. Primeiro, é essa posição que muitas vezes nós temos, que já comentamos um pouco, que é essa posição de nós nos afirmarmos pela diferença e principalmente pelo ataque da diferença. Então, o protestantismo brasileiro, eu entendo, não vou dizer que é totalmente injustificável, ele se constrói nesse ponto de uma diferença do catolicismo e também um pouco do espiritismo e das religiões afro, mas principalmente do catolicismo, já que ele chega em um país de tradição católica, ele acaba tendo que se diferenciar daquilo que já existia e que era o mais vigente. Só que a maneira como muitas vezes se faz é realmente uma maneira que é de uma guerra santa entre aspas. É as Cruzadas versão 2.0, é a nova Guerra dos 30 anos e tudo mais. E fica para mim a pergunta de até que ponto a nossa identidade é tão frágil assim, que eu preciso atacar o outro para me afirmar. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, nós acreditamos nisso. Eu preciso chegar e dizer, o outro é do demônio porque ele acredita em X, Y, Z. Entende o complicado que é isso tudo? Entende o delicado nessa situação toda? E o outro ponto, e que eu aprendi vendo, não só convivendo com alguns católicos, mas também vendo algumas coisas sobre o catolicismo, que é o mesmo problema que nós temos na religião protestante, é a mesma coisa é o mesmo problema que nós temos
em todo esse debate sobre denominações que nós estamos vendo. Que às vezes o pensamento da instituição, digamos assim, é diferente daqueles que a praticam. Então, por exemplo, na nossa igreja, a posição oficial é de que não existe maldição hereditária. Existem pessoas lá que acreditam em maldição hereditária? Existem. Existem pessoas que podem, dependendo no culto, orar quebrando a maldição hereditária de alguém? Pode. Isso significa que a nossa igreja defende maldição hereditária e quebra de maldição hereditária? Não. E muito disso tudo vem disso, de nós termos, às vezes, pessoas que têm determinada prática, ainda que aquela visão, de modo geral, aquela denominação, aquele grupo não defenda isso, mas você tem alguém que tem aquele pensamento ou aquela prática e às vezes acaba se confundindo. E é interessante conhecer um pouco mais o catolicismo e nós vemos que muito daquilo que nós levantamos bandeiras de diferenças vem, na verdade, da nossa interpretação daquilo que alguém fez e não necessariamente aquilo que é de fato a visão da igreja, mesmo que às vezes seja padre. Então tem o padre careca, eu nunca lembro o nome, ele vai pregar... Careca, que eu nunca lembro. Qual que é o padre careca? Paulo Ricardo. Padre Paulo Isso, Ricardo. padre Paulo Ricardo. É o padre careca. É o Iago Martins dos católicos. Boa definição. Ele vai fazer vídeo e protestante vai queimar no fogo do inferno. Entendeu? Mas você vê ao mesmo tempo que, inclusive, a própria posição da papal da Igreja Católica já é muito mais de uma possível comunhão e não realmente de, a menos que você esteja vinculado à paróquia mais perto, você vai pro inferno, entendeu? Então você tem alguém que é, em certa medida, um expoente, mas ao mesmo tempo a visão dele não necessariamente é a geral. Então, e para quem não sabe, existe também muita diferença de opinião dentro da Igreja Católica. Tem em certa medida, várias denominações também, vários pensamentos, várias linhas e tudo mais. Não é a mesma coisa que a gente tenta colocar. Então, assim, nós precisamos pensar muito, primeiro, no nosso preconceito, até que ponto, de fato, eu conheço a religião do outro para emitir uma opinião, assim como me incomoda quando alguém tem preconceito com a minha sem conhecer, eu também preciso me incomodar quando eu tenho preconceito com outro sem conhecer. E também, como que eu vou expressar isso e por que eu vou expressar isso dessa forma. Então, vou expressar porque eu quero o melhor do outro ou porque eu quero me afirmar enquanto aquele que está certo, aquele que é o melhor, aquele que é o mais incrível, espiritual, inteligente e conhecedor da Bíblia. Interessante. É até bacana a gente falar sobre preconceito bacana no sentido assim, de ser relevante, né? A gente falar sobre preconceito entre católico e protestante, porque eu vou trazer minha tradição de novo para a mesa. Eu sou luterano. A gente tem uma liturgia que quando um evangelical vê, ele se assusta. Ele diz que é uma missa, né? Quando eu comecei a ser luterano, as pessoas me perguntavam demais se eu tinha virado católico, sabe? Porque até hoje, se eu posto no story, na igreja, alguma coisa, eu te pergunto, você virou católico? O pastor usa batina, né? A gente tem vela na igreja, a gente tem paramentos, seguindo o calendário litúrgico, a gente comemora Pentecostes, a gente tem quaresma, tudo isso. Então, para uma pessoa, como eu voltando para o ponto que a gente trouxe para o início, que não conhece, ela vai olhar e falar, bom, católico, entendeu? Então a gente costuma sofrer preconceito desse lado da ala evangelical pela nossa liturgia, e a gente, os católicos mais ferrenhos dizem que Lutero era a encarnação do diabo, né? Que tem santo aí que viu Lutero no inferno e já acabou, ele tá lá pagando eternamente porque ele foi um demônio no mundo e o mal que ele fez é indizível e impagável. Então a gente costuma muito apanhar desses dois lados. E a gente tá ali no meio, sempre tentando, eu acredito, manter essa postura de diálogo, né? Diálogo com os evangelicais no sentido do mainstream brasileiro aqui, e também com os católicos, mas repetindo mais uma vez, né? Sem negar nenhuma linha da nossa confissão de fé, sem voltar atrás de nenhum ponto, né?
Lutero realmente rompeu com a Igreja Católica por causa das verdades bíblicas que ele descobriu e acabou. Não existe porém para isso. Porém, a gente não precisa se xingar, a gente não precisa se odiar, a gente não precisa condenar o outro ao inferno por causa disso. Até porque se de fato a gente acredita no Sola Fide, né, que foi o grande motor da reforma, somente a fé, somente a graça, um católico pode ter fé em Cristo, e essa fé vai ser verdadeira e é ela que vai salvá-lo. Um pentecostal pode ter fé, um neopentecostal, pode ter fé, entendeu? Então, acho que a gente, ao reafirmar a nossa confissão, é aí que a gente consegue dialogar de fato e enxergar as possibilidades de convivência pacífica, mesmo sem negação das verdades. Só uma breve correção. Eu não diria que a gente não precisa odiar. A gente não deve odiar. Ótimo. Não é haver uma possibilidade. Existe a necessidade de não fazer. Isso aí. Eu acho interessante quando você fala da questão da fé, que o pentecostal pode ter fé, pode ter fé, e aí é importante a gente pensar também no contrário, né? Porque é o que a Bíblia diz, inclusive, né? Então, pode uma pessoa que se diz, enfim, pentecostal, católica, reformada, não ter fé. E tá o tempo inteiro aqui perto da gente, né? E Jesus vai falar, não te conheço, cara. O que você tá falando aí, o que você fez aí, não corresponde ao que eu queria na Terra. Então, é importante a gente ressaltar isso, né? Porque a gente quer que a gente coloque o nosso clã como o clã salvo, né? Mas na prática, a gente não entende muito bem por que tantas pessoas estão no nosso meio, ou estão no meio dos outros, e realmente prejudicam isso, né? Ou seja, a gente tira a salvação da fé e traz para o meu clube, né? Eu assinei esse pacote, tá salvo. E é exatamente boa reflexão que você trouxe, Caio. A gente acaba se apegando a pequenices, a coisas menores para reafirmar a nossa salvação. E esquece de cultivar, né, os frutos do Espírito, enfim, as virtudes, as bem-aventuranças, e acaba matando mesmo a nossa fé. Quem fizer isso será ignorado por Cristo porque nunca de fato o conheceu. Está preso em um alto orgulho denominacional de tradição, e que é aquilo para ele que é importante e não Cristo em si. Exatamente. Eu queria só fazer um comentário, e aí eu sei que é uma coisa que criou-se uma certa polêmica, mas aquele filme do Meirelles, Os Dois Papas, eles me ajudou muito a tirar um pouco dos pensamentos que eu tinha, e aí eu posso dizer que eram preconceituosos, principalmente com essa questão do que rola ali no Vaticano e tal. Eu sei que muitos católicos não gostaram, principalmente dadas algumas questões políticas relativas a papas, mas enfim. Mas eu acho que se realmente, né, e eu não consegui conversar com o católico ainda depois, mas se realmente a forma como se lidam, pelo menos entre si, os cardeais e os papas forem daquela forma, eu acho bastante humano, assim. Eu não achei nada... na minha cabeça era totalmente diferente, e esse filme realmente me ajudou a ter esse pensamento mais voltado na relação mesmo que eles tinham e como que eles enxergavam as coisas. E eu achei muito enriquecedor no sentido de entender melhor como eles pensam e como eles agem. Eu recomendo esse filme, inclusive. Interessante. Inclusive o Ratzinger, né, que é o Papa Bento XVI, é um exímio teólogo. E às vezes a gente acaba não acessando o que produzem por esse preconceito, né? Isso acontece com vários autores, por exemplo. Mas eu acho que isso tem diminuído, um ponto positivo. Eu vejo já muito protestante, nós protestantes já estamos lendo Tomás de Kempis, Imitação de Cristo, por exemplo, A Ponto Cristão, relançou nos clássicos cristãos, né? São Tomás de Aquino, muita gente está lendo a Suma Teológica. O próprio Santo Agostinho, que já tem muito mais abertura, principalmente no meio reformado, mas se você fala a palavra Santo Agostinho, não, tem que falar Agostinho de Hipona, para marcar que
discordo mesmo ele sendo católico, eu tô lendo aqui com outra visão. E assim, será que a gente realmente precisa nem mesmo ler? Eu acredito que deve ter muita coisa boa escrita por católico, sabe? Da mesma forma que eles deveriam também abrir espaço para conhecer a nossa literatura e, enfim, haver essa troca, né? O povo precisa lavar a louça. Presbiteriano, dançando com batista, dançando com assembleiano. Existe preconceito social entre igrejas? Ixi, eu tava falando até sobre isso no Twitter, inclusive com uma amiga minha, Isa Vicente, que é lá do Rio de Janeiro. Inclusive, recomendo que vocês a sigam aí nas redes sociais, que ela traz muita pauta importantíssima para dentro do debate do evangelicalismo brasileiro, principalmente relacionado a pentecostais. Você zoa o pentecostal, você cria uma caricatura dele, não porque você se incomode com a fé que ele professa, não porque você se incomode com os dogmas que ele confessa, simplesmente porque é vinculado ao pobre, é vinculado ao negro, é vinculado ao quê? Aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, né? Foram drogados recuperados, alcoólatras recuperados, né? A gente sabe do incrível trabalho social que as igrejas pentecostais fazem no Brasil. Então você quer de fato dizer, eu não sou esse Zé Povinho aí, velho. Eu sou cristão, mas eu faço viagem internacional uma vez por ano. Eu sou cristão, mas eu falo inglês. Sou cristão, mas eu sei lá, sou diferente desse povo. Sou bonito, entendeu? Esse povo aí é a ralé. E aí, cara, se existe algo mais anticristão do que isso, eu não conheço. Assim, então, realmente existe muito preconceito social que existe em todas as camadas da sociedade e acabam se refletindo na religião também, infelizmente. E assim, nós estamos fazendo essa gravação em junho e essa semana surgiu um triste momento, né, de dois pastores, não sei se eram dois pastores, um deles era pastor, conversando com uma mulher num dessas lives de duplinha do Instagram, e aí ele fez uma fala terrível, assim, com relação à própria igreja. Ele é de uma igreja Batista do Calvário. E aí, abro aspas, tá falando sobre como ele conheceu a esposa, abro aspas. Quando ela veio pro culto, se destacou porque o pessoal é tudo assim, mais classe pobre, moreninho, meio encardido, um povo meio sujo, mas ela veio e eu pensei, essa aí é da zona mais nobre do Rio, disparou o pastor. E aí a pessoa que estava do outro lado vai e fala, mas o pessoal mais moreno, queimado do sol, ai que dó. E deu um problemão, obviamente, um pastor ter que falar isso e infelizmente traz à tona essa questão da diferença social, do preconceito social, né, que se desenvolve por várias coisas, como o Jessé falou, do pobre, a pessoa que não tem estudo, e principalmente do negro, e aí nós vamos ter episódio só para tratar com relação a isso. Foi assim, essa semana a gente teve várias porradas, assim, né, nesse sentido, desde dessa frase que nós comentamos do outro pastor, até isso, de pastores encarando com naturalidade, normalidade, diminuindo a comunidade que eles mesmos pastoreavam, dizendo que as pessoas são encardidas, são sujas, sabe? Um racismo sem tamanho, assim, o cristianismo tá longe disso, tá muito longe disso. E assim, eu acho que tem uma frase que estão atribuindo ao Will Smith, e aí eu ainda não vi, né? Então eu não posso dizer, que a questão do racismo não é que ele aumentou, é que agora estão filmando. Eu acho que isso reflete em todos os preconceitos, não é porque aumentou, talvez tenha até aumentado, mas assim, agora a gente tá tudo sendo filmado, tá tudo sendo registrado. Então a reação das pessoas, a gente está conseguindo captar a reação das pessoas perante as situações. Isso tem revelado uma igreja assim horrível, horrorosa, sabe? Aí a igreja tem enfrentado os momentos, sabe? Aí esses dias eu vi o pastor Nilson Gomes, que ele é pastor assembleano, ficou conhecido por um trecho de uma palavra dele, que ele critica cristãos que estavam fazendo gesto com armas, né, nas épocas das eleições. E aí o cara já é comunista do inferno, entendeu? Que ele pregou isso.
Então, é triste, cara, o momento que a gente tá sentindo. A resposta da pergunta é: existe preconceito social entre as igrejas? Existe demais, assim, tá exacerbado, tá fora de controle, assim, eu diria. E aí, pegando uma frase do Rodrigo Maciel, que esteve conosco, alguns episódios atrás, e ele dá glória a Deus que pelo chacoalhão que a igreja precisa tomar, ou vai tomar, e assim, essas revelações, eu peço a Deus que elas sejam o primeiro ponto pra gente, sabe? Se posicionar, sabe? Se posicionar mesmo no sentido de falar, isso aí não é cristianismo. Isso aí não é o que eu quero, entendeu? Não é o que Cristo pregou. Então, hoje eu já vi a notícia que os pastores de Angola, da Igreja Universal do Reino de Deus, eles romperam com a liderança brasileira e eles falaram: eu não aguento mais racismo, eu não aguento mais essa diferença, sabe? Não aguento mais que as medidas que estavam sendo tomadas em cima deles. O pessoal falou que até havia obrigação de se fazer vasectomia lá em Angola para ser um ministro, sabe? E assim, eu peço a Deus que seja uma reforma mesmo que aconteça em Angola por parte dessa igreja e que eles abandonem a teologia da prosperidade, sabe? Então, assim, tem sido revelado demais o preconceito social da igreja. É muito feio, é muito triste. Assim, quase todo dia a gente está tendo uma notícia desse tipo, mas eu quero crer que Deus está preparando uma grande mudança, cara. Que Deus está preparando algo que vai realmente, sabe, dar uma separada de fato no que está acontecendo e essas pessoas perversas possam sair digamos assim, do holofote, que possam deixar de, na cabeça das pessoas, representar o cristianismo, porque nós já sabemos há muito tempo que não. Então eu queria expressar minha solidariedade por essa igreja que sofreu com esse pastor, com essas frases tão racistas, tão preconceituosas, e dizer que eu espero que a gente mude isso o mais rápido possível no nosso meio cristão. Eu confesso que eu estou sem palavras depois dessa história do Caio. Então eu queria dizer apenas que é simplesmente um absurdo o preconceito que algumas igrejas têm em relação a outras igrejas que partem dessa questão social, assim como o preconceito social que a igreja muitas vezes tem com aqueles que a rodeiam. E mesmo dentro da igreja nós temos problemas sérios muitas vezes de preconceito social. Mas isso é tema para o próximo episódio. Please listen carefully. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Foi um episódio fantástico e eu queria agradecer ao nosso convidado, nosso amigo Gessé Lima. Dá o seu recado. Certo. Eu quero agradecer, Caio, agradecer ao JV que me chamou para participar desse debate. Um tema que eu gosto bastante e acho muito relevante que a gente converse e reflita sobre isso. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Espero que seja edificante, que traga pontos aí, que te faça refletir também e que te ajude na sua caminhada cristã, tá? Se você quiser me seguir, você pode ir lá no meu Instagram, @gessé_lima, tá bom? Eu sou bem escondido, mas às vezes eu posto alguma coisinha ou outra lá. Se você quiser conversar, trocar uma ideia sobre algo que eu falei, que você tenha ficado em dúvida, enfim, sobre luteranismo, alguma coisa, já que a maioria das pessoas que me procuram é para tirar dúvidas sobre a igreja luterana, já que a gente tem muito pouco aqui no Brasil, eu estou de portas abertas. Obrigado. Abraço. Valeu. Enquanto você permanece nas suas casas, você vai ouvir os outros episódios do nosso querido podcast Puro e Simples, cujas postagens ficam em podcastpurosimples.com.br. Lá você ouve o episódio na íntegra e também confere algum texto extra e algum material que a gente coloca lá. Geralmente a gente está sempre colocando alguma coisinha, algum link para você acompanhar, tá certo? E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos Puro Simples Cast e no Instagram Podcast Puro Simples, não tem um ezinho no meio, Podcast Puro Simples. Você pode ir, comentar, deixar seus likes nas nossas fotos, nas nossas postagens, mandar uma DM, a gente vai entrar em contato. Outra coisa muito importante é que você acesse, se inscreva no nosso canal do YouTube. Só chegar no YouTube e colocar Podcast Puro e Simples, você também vai ter acesso aos episódios na íntegra. Temos lá marcando um minutinho de cada postagem. Tá muito legal o material e é uma boa para você mostrar para alguém que não tá acostumado com esse formato de podcast da forma como a gente tá, né?
Então você se inscreva, clique no sininho para você acompanhar nossas notificações e também pode colocar um comentário lá, beleza? Além disso, você pode nos achar nos maiores principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, como Spotify, iTunes, o Deezer e também o Google Podcast. Jessé, você pode fazer uma oração pra gente encerrando? Amém, posso sim. Pai, eu quero te agradecer por esse momento de debate, de construção de ideias, onde, através da orientação do teu Espírito, a gente se uniu e conversou, Pai, a partir da tua palavra, a partir das vivências, experiências de cada um. Obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas, tem levantado movimentos para conversar. E eu acho que isso é fundamental. Tudo começa em conversa e diálogo para que isso vire ação e que os problemas, Pai, que existem no teu corpo sejam sanados. Eu peço para que a gente seja um canal de ação para as pessoas e para a gente também, né? Que tudo que a gente falou, tudo que a gente refletiu, vá para frente, que a gente pense também nisso e coloque na nossa prática, que as pessoas que estão nos ouvindo, que as pessoas que estão aí participando também, né, de certa forma, possam se sentir convidadas a pensar e contribuir para o teu reino no sentido de aperfeiçoamento do teu corpo e de convívio das pessoas que fazem parte de uma mesma família da fé, mas que discordam em pontos secundários. Muito obrigado. Amém.